Sabe o que vai te ajudar a se vestir com maestria? Estudar silhueta, proporção e caimento. Silhueta é basicamente o desenho que cada roupa vai fazer no seu corpo. E proporção são as divisões, as linhas que as roupas criam também no seu corpo. E caimento é como a roupa se ajusta nele, como ela cai sobre ele, como ela se comporta ali. Porque eu não sei se você lembra disso, mas tem peça que te abraça, tem peça que estrutura e tem roupa que simplesmente fica esquisita, fica meio desajeitada, né? Entender esses três pilares vai mudar sua relação com o vestir. Você vai olhar para as roupas de um jeito mais atento, entendendo o que quer transmitir e como as linhas e formas das roupas trabalham no seu corpo. Porque se vestir bem é sobre intenção, é sobre saber o que você está criando com as suas escolhas. A silhueta é o primeiro impacto visual que um look cria. E aqui a gente tem alguns tipos clássicos que eu vou passar com vocês. As roupas fluidas e as roupas estruturadas, né? As fluidas têm um caimento mais leve e muitas vezes acompanham o movimento do nosso corpo. O exemplo clássico aqui é um estilo longo de tecido esvoaçante, e já as estruturadas têm formas mais bem definidas, né? Como um blazer, uma calça de alfaiataria, enfim, uma calça que tem um tecido mais encorpado. E tem os slim e os oversized também, né? As peças slim são ajustadas ao corpo, elas desenham mais a nossa forma natural. Já oversized são amplas, dão um efeito mais despojado, mais jogado. Você quer um exemplo, assim, só pra gente conseguir visualizar legal? Pega um blazer bem slim e um oversized, coloca com a mesma calça. A silhueta que cada peça vai criar é completamente diferente. Já percebeu como que um look oversized muda completamente a sua postura? Como que ele pode dar um ar mais cool ou até transmitir uma imagem um pouquinho mais despretensiosa? E aí o oposto vai acabar acontecendo com as peças mais ajustadas, que elas vão poder dar uma impressão de algo mais estruturado. E por que é tão importante se atentar para isso? Porque assim você consegue sacar quando se inspirar num look. Sabe, quando você pegar as peças que você acha que são parecidas com aquela referência e não obter o mesmo resultado, sabe? Ou identificar com maior facilidade quando algo não tá te agradando no look que você montou. Entender a silhueta e tal é super maneiro para isso. E aqui não existe certo ou errado. Inclusive, visuais interessantíssimos são construídos normalmente com um mix de peças fluidas com outras estruturadas, assim como um look todo oversized com uma silhueta bem ampla pode criar uma imagem muito maneira. A questão sempre vai ser a mesma: como que você quer se ver? Agora, proporção. E antes de tudo, eu preciso dizer que sim, tem técnicas clássicas que falam sobre isso. Mas eu queria dizer também que para quebrar uma regra é preciso entender primeiro o fundamento dela. Então, eu vou só passar isso aqui com vocês. A técnica dos 3/3, por exemplo. Ela diz que os looks divididos em 1/3 ou em 2/3 ficam mais equilibrados visualmente do que looks cortados ao meio. Tipo uma blusa cropped com uma calça de cintura alta. Isso acontece porque os cortes horizontais mudam o impacto visual da silhueta. Por falar nisso, você já testou usar uma blusa cropped com uma calça de cintura alta e comparou ela com o efeito de uma blusa mais longa? Você vai reparar que as proporções mudam completamente. E agora, se você quer criar um efeito proposital com as proporções, isso abre um leque de possibilidades. Eu vou te dar algumas opções aqui. Looks monocromáticos alongam visualmente, porque eles não criam divisões abruptas. Então, tem sempre aquela sensação de continuidade, de linha vertical. Já os cintos e as barras dobradas fazem linhas horizontais que vão dividir a silhueta. Um coturno tratorado dá peso visual a um look e pode equilibrar com uma parte de cima volumosa, por exemplo. E os acessórios statement, tipo o maxi colar, brincos bem grandes, eles também vão puxar um olhar para onde você quer. Você já testou dobrar a barra de uma calça e viu como que isso afeta na sua silhueta? Ou colocar um cinto bem grandão mesmo, bem excêntrico, e notar o impacto dele no visual? O objetivo sempre vai ser perceber os efeitos no seu corpo e usar isso da maneira que preferir. Por exemplo, um cinto colorido ou chamativo no meio da cintura com vestido preto vai fazer um recorte na silhueta. Mas se o objetivo for causar esse contraste, então tá tudo certo. Tá tudo em casa ali nesse look, tá tudo no lugar. Agora, se você montar essa mesma proposta e se sentir muito dividida, de repente vale testar um cinto da mesma cor do vestido, usar colares mais longos ou uma terceira peça, ou simplesmente abraçar essa silhueta mais retilínea. Quem sabe você pode até gostar também. Caimento, por fim, vamos falar de caimento, porque não adianta nada a roupa ser linda no cabide e não funcionar no seu corpo. Um bom caimento é aquele que respeita a estrutura do tecido e o design da peça. Um exemplo de caimento bom, uma calça jeans que assenta bem na cintura e que não fica com aquelas sobras estranhas aqui, sabe? Agora, caimento ruim, roupas que repuxam ou fazem bolsas estranhas onde não deveriam, peças que ficam grandes demais nos ombros ou apertadas demais no busto, elas acabam mudando completamente o desenho que foi pensado para elas, acaba dificultando também a nossa mobilidade, enfim, isso é um caimento péssimo.
Você já passou por aquela situação de vestir uma peça e sentir que algo está errado, né, mas não sabe exatamente o quê? Muitas vezes o problema é o caimento. Agora, tem algo essencial aqui. Tudo isso é sobre se conhecer também. A gente ouve muito sobre silhueta ideal, formato X e Y de corpo, mas seguir essas regras cegamente é o que mais limita o vestir. O que realmente faz diferença é entender como você quer se ver e o que faz você se sentir bem. O que faz você se sentir você e, a partir disso, fazer experimentações. Quando você entende o efeito das roupas no corpo, fica mais fácil perceber o que te agrada. Talvez você goste de alongar a silhueta, talvez você prefira proporções mais inusitadas, talvez você goste umas divisões mesmo para chamar atenção, criar contraste. Ou talvez você goste até de um caimento bem ajustado. Tem gente que vai lá no oposto, prefere algo mais soltinho, com movimento. Você já parou para pensar quais são os tipos de roupas que fazem você se sentir mais confiante? Se tem algo no seu guarda-roupa que sempre te faz se sentir incrível, pega essas peças e vai construir aí uma silhueta incrível para você. Tudo isso são ferramentas que eu tô te dando para você dar uma lapidada no seu estilo. Porque no fim das contas, se vestir bem não tem muito mistério. Tem percepção sobre o seu corpo e as suas peças. É sobre ter consciência do que você está criando com as suas escolhas. Silhueta, proporção e caimento são apenas 3 peças desse quebra-cabeça. Quando você entende esses conceitos, você ganha autonomia sobre o que você veste, e isso é muito mais interessante do que qualquer regra fixa. Agora me conta, você já parou para observar como esses 3 pontos influenciam no seu estilo? Tem alguma peça no seu guarda-roupa que você enxerga agora de um jeito diferente depois desse vídeo? Já pensou em fazer umas combinações que brincam mais com proporções? Ou você prefere algo mais harmônico? Me conta aqui nos comentários.